Eu queria começar esse vídeo fugindo um pouquinho do protocolo das minhas análises em geral, tá? No começo agora, eu quero primeiro pedir para vocês um pouco de atenção, paciência, compreensão e carinho. Por quê? Hoje, nessa noite de segunda-feira, nós tivemos dois jogos de times goianos. O Atlético entrou em campo às 7h30 e, na sequência, o Vila Nova entrou em campo às 9h30. Os jogos foram sequenciais, então eu não tive tempo de gravar a análise entre um e outro. Sendo assim, eu fiquei para gravar essas análises na madrugada. São exatamente 1 da manhã, agora que eu estou gravando. E por conta disso, e o pessoal tá dormindo e tudo mais, eu tenho que falar nesse tom mais baixo, esse tom mais tranquilo. Ele não reflete meu sentimento, eu garanto pra vocês, mas eu vou ter que me controlar, vou ter que tentar pegar essa fala um pouco mais calminha, mais baixa. Espero que pra vocês esteja bastante audível. Então eu peço a compreensão de vocês, o carinho. E aí, com relação ao carinho especificamente, eu não costumo falar muito isso nos vídeos, mas eu peço muito que você deixe seu like, que você se inscreva, que você clique no botão hypar, que você possa se tornar membro se quiser, se tiver oportunidade. Eu peço que você ajude o canal, porque pensa o seguinte, são vídeos muito complicados de trabalhar, principalmente na madrugada, e infelizmente eu ainda não me mantenho deles. Então amanhã, 8 da manhã, eu estou de pé trabalhando, mas por um respeito a você que gosta dessas análises, com respeito a você, meu amigo, que está sempre aí do outro lado da tela, acompanhando e comentando, discordando, concordando, eu fiquei aqui e terei prazer em trabalhar na madrugada para trazer as análises para vocês. Começando, obviamente, pela análise deste empate entre Novo Horizontino e Atlético 1-1. E se você veio para esse vídeo esperando que eu viesse reclamar do juiz pela falta não marcada no Romão, ou falar sei lá, reclamar do Lacerda por algum motivo, eu acho que talvez você se decepcione, tá? Mas eu vou explicar o motivo de cada uma dessas coisas. O Novo Horizontino recebeu o Dragão nesta noite de quinta-feira, e o Novo Horizontino vindo de uma sequência muito ruim. Uma sequência, assim, com 6 jogos, se não me engano, sem vitórias. A última vitória, inclusive, foi em cima do rival do Atlético, do Goiás, 1-0, em casa. Então, é um momento complicado, teve uma troca de comissão técnica, e dessa forma, ele veio a campo com o Rodrigo Andrade e o Mike, os laterais abertos, César Martins e Dantas como os zagueiros. Aí trouxe no meio o volante Fábio Matheus e o Jean Irmer e o meia Rômulo, meia, né, já bem rodado aí no futebol brasileiro. O Matheus Friso também como outro jogador de meio de campo de armação. Na frente, 2 atacantes, o Bruno José e o Nathan Fogaça. Esse é o time que veio a campo para receber o Dragão, que vem de uma vitória em casa e diante de uma equipe que não fez muito esforço para vencer o Dragão, que foi um outro time amarelo e preto, inclusive, o Amazonas. E depois dessa vitória, com um time mais encaixado, mais encorpado, pelo menos essa era a sensação que passava, né, o Atlético, o Lacerda opta pelo esquema de 3 zagueiros, trazendo o Luizão para o meio da zaga, entre o Tito, novidade, outra novidade, como todo jogo do Atlético tem um jogador novo, né? E o Adriano Martins. As laterais, Dudu e Romão sendo o capitão do time, marca bem isso. E aí no meio ele traz o Cauã, o Ronald como volante, o Cauã como uma espécie de um segundo volante, meio articulador. Na frente, o Robert como outro meia, esse já meia de armação, meia ofensivo. Os atacantes, Jean Dias e Lele. Esse, né, a frente de ataque do Atlético. O jogo começou com um Atlético bem postado defensivamente, o que me agradou. Pra ser sincero, a escalação que o Atlético veio a campo, ela pra mim foi correta. Eu viria com essa mesma escalação. Talvez mudasse o esquema tático, mas seria basicamente as mesmas peças que eu usaria. Trocar, por exemplo, um Cauã por um Ezequiel Ram, ou um Jean Dias por um Kelvin, daria na mesma. A ideia do time de fechar-se na defesa e provocar um cansaço do time da casa, tentar se aproveitar disso e deixar com que o jogo ficasse mais duro, mais pegado, para não deixar o time da casa se sentir confortável, é uma boa estratégia. E eu já falei isso em algumas análises, já falei isso até mesmo em análises do próprio Dragão. Por sua vez, o Novo Horizontino é um time que sabe mesclar vários estilos de futebol. Muitas vezes o Novo Horizontino trabalha com lançamentos longos e inversões de lado das jogadas. Outras vezes avança pelas pontas, usando muito, por exemplo, o apoio do Bruno José
com o antigo jogador lateral do Atlético, o Rodrigo Soares. Eles dois juntos trabalham bem ali por aquele lado. Também no meio de campo, o Rômulo se movimenta bastante, às vezes cai pelos lados, mas se movimenta muito pelo meio, assim como o Matheus Friso, jogadores muito perigosos. Mas até os 30 minutos do primeiro tempo, o jogo era muito equilibrado. O Atlético teve uma bola na trave, que foi uma cabeçada do Luizão, mas o Novo Horizontino também teve uma bola na trave numa finalização que foi perigosíssima, pegou no travessão também. Só que a partir dos 30 minutos, onde o Novo Horizontino percebeu que o Atlético não mostrava força ofensiva, apenas o Robert em pequenos espasmos de futebol apareciam, ele começou a se aproveitar de vários problemas que o Atlético tem. O primeiro problema é a lentidão e a dificuldade de futebol dos nossos laterais. O Dudu, ele não tem reserva. O Valdir Júnior não é um reserva à altura do Dudu, porém o Dudu já está com idade mais avançada, já está com peso mais avançado e já está com uma lentidão absurdamente avançada. Em muitos momentos, amigos torcedores do Dragão, como meu amigo Emerson do Fala Dragão, entre outros, brincaram falando que o Dudu estava de freio de mão puxado. E eu não desmereço o comentário, tá? Essa era a impressão. O Dudu não conseguia correr pra recompor, não conseguia correr pra atacar. Eu tava esperando a hora que ainda no primeiro tempo ele ia pedir substituição. O que, surpreendentemente, não aconteceu. Se ele não pediu substituição por lesão, eu esperava que, por uma questão de honra e respeito, o nosso amigo Guilherme Romão fizesse exatamente isso. Porque se do lado do Dudu havia uma lentidão, do lado do Guilherme Romão, em muitos momentos, havia uma negligência defensiva. Uma dificuldade de fazer o básico, cobrir o seu espaço defensivo. Marcar um ponta, marcar um lateral, conseguir ganhar uma jogada na parte defensiva. O Romão, ele é problemático quando você depende que ele faça a parte defensiva. Eu já falei várias vezes, a gente precisa de outros jogadores para cobrirem aquele lado. Só que quem estava cobrindo aquele lado era o Adriano Martins. E exatamente ele também não estava 100% hoje. Inclusive foi dele o lance que ocasionou o primeiro chute na trave do Novo Horizontino, que se repetiu mais 2 vezes no primeiro tempo. O Novo Horizontino teve várias chances de abrir o placar. A verdade é que o Atlético não saiu do primeiro tempo tomando vários gols por uma questão de sorte, tá? Não foi apenas qualidade defensiva, porque em alguns momentos realmente ela apareceu, mas em outros, cara, a quantidade de bolas na trave, bolas que passaram perto, sabe, jogadas perigosas, o Novo Horizontino controlava o jogo depois dos 25 a 30 minutos, e o Atlético pouco criava. E aí, isso exigia mudanças do técnico. E aí, normalmente, a gente vai ver as mudanças e o time às vezes muda as peças, não consegue fazer um bom jogo, a gente culpa as mudanças no técnico. Mas dessa vez não vai rolar, tá? O Lacerda fez tudo que ele podia. Tudo que ele estava ao alcance dele, ele fez a leitura do jogo, ele colocou as peças corretas teoricamente para poder fazer funcionar o futebol que o Atlético precisava fazer, mudou o esquema tático do Atlético e fez com que o time ficasse teoricamente pronto para um segundo tempo. A entrada do Maranhão no lugar do Lelê, que não fez porcaria nenhuma, o Lelê não conseguia ter tempo de bola numa cabeçada, o Lelê não conseguia ter tempo de bola num domínio, o Lelê não conseguia ter tempo de bola para olhar a bola. Então ele foi substituído, entrou o Maranhão. E também teve a saída do Cauã. E aí teve a entrada do Yuri, que foi uma coisa que eu pedi no intervalo. Parecia que tinha alguém aqui em casa com uma câmera ou um microfone pegando o que eu estava falando e o Lacerda fez exatamente o que eu pedi. E isso eu teria feito também. E por mais que não tivesse trazido resultado, isso não foi culpa do técnico. Porque no momento que ele muda para o 4-3-3 com o Yuri como ponta, em alguns momentos você viu o Atlético ter a oportunidade de fazer alguma coisa com essa formação. Mas aí você começa a perceber que nem sempre é a parte tática apenas que resolve. Você precisa ter uma colaboração técnica dos jogadores. Como o Novo Horizontino cresceu no jogo, peças como o João Imer, peças como o Jean Imer, perdão, né? Peças como Matheus Friso, o próprio Bruno José começaram a aparecer bastante no jogo. Além disso, tivemos a entrada do Luiz Oyama, que também foi bem quando entrou, e o Robson, jogadores que entraram no Novo Horizontino e conseguiram render, aproveitando até mesmo o fato de estar jogando em casa e poder, né, desempenhar aquele futebol mais ofensivo. Do lado do Atlético, as peças que entraram me agradaram muito. Não porque eles não jogaram, mas porque a proposta de jogo que o Lacerda colocou em campo deveria ser a ideal. Só que para a proposta funcionar, os jogadores precisam comprar essa ideia.
Em campo não foi isso que eu vi. O que eu vi foi o time com oportunidade para poder desempenhar um futebol melhor, mas tecnicamente pobre. O Kelvin entrou depois no lugar do Jean Dias, uma substituição natural e correta para mim. Teve também a entrada do Federico Martinez no lugar do Robert, quando o Robert desgastou-se fisicamente e acabou cansando, e a entrada do Hadley no lugar do Ronald. Foram mudanças cruciais, necessárias e com uma visão básica do jogo. Era o que tinha que ser feito. Não havia outra coisa que o Lacerda poderia fazer. Ele precisava contar com os seus jogadores do banco de reservas para melhorarem o time. Só que, infelizmente, com as mudanças, o time piorou. Com exceção do Yuri. O Yuri continua sendo o jogador com mais trabalho insinuante dentro do campo. Ele fez uma jogada pelo lado esquerdo, tentou finalização, quando pôde tentou participar, teve até uma outra jogada ali que foi mais fominha, né? E teve até, o Atlético conseguiu até botar uma bola na trave, no travessão também, né? Uma finalização perigosa, se não me engano foi do próprio Yuri. Só que uma andorinha só não faz verão. O Kelvin entrou bem, inclusive vou falar do gol daqui a pouco, mas todo o time em geral parecia muito desconexo com o momento. A sensação que dava é que o Atlético não estava dando a importância necessária pro jogo. E principalmente quando você vê o lance do gol. Olha, gente, desculpa. Eu não gosto de ficar pegando no pé de um jogador só, vocês sabem. Eu tento falar de uma forma coletiva, mas eu não aguento mais o Romão. Romão, ele em 2025, ele não foi nem sombra do que ele foi em 2024. E olha que o Atlético fez uma Série A péssima. Depois que ele foi reintegrado, ele teve seus lampejos de bons momentos, principalmente quando você contava com ele ofensivamente. Agora, quando ele precisa estar no campo defensivo, ele é igual o Pedro Henrique, o Pedrão. É um desespero. Eu tenho medo quando a bola está perto do Romão. Seja ele com a bola dominada para sair jogando, seja ele fazendo a marcação. Eu sei que uma hora ou outra vai dar merda. E olha a merda que aconteceu na linha de fundo. Ele tentou fazer uma proteção para a bola sair, mas ela estava lentíssima, estava na cara que ela não ia sair. O que o jogador tem que fazer? Chuta pra lateral, tira a bola de perto. Não, ele ficou tentando caçar uma falta. E vamos lá, pode até ter sido falta. Pode de fato ter sido, mas na moral, não é esse o papel de um jogador profissional. Contar com uma falta. Tudo bem que você fazer o antijogo faz parte ali da partida, mas não é com isso que você tem que contar. Você tem que contar com futebol, com a bola nos pés. Você tem que contar com o que você é capaz de fazer. E o Romão poderia muito bem ter chutado a bola pra lateral, ter tentado tocar pra um amigo que tava próximo, ter feito qualquer porcaria. Ele ficou com a bola do lado da linha de fundo, com o corpo na frente, qualquer toque que desse ali, a bola sairia pra linha de fundo e daria um escanteio de graça pro Novo Horizontino. E adivinha só, o escanteio aconteceu, ele ficou lá reclamando, choramingando. O escanteio veio, a bola cabeceada, sobra ali, finalização pra dentro do gol do Paulo Vitor, que nada pôde fazer. 1-0 pro Novo Horizontino de graça. Não que o Novo Horizontino não merecesse. Fique bem claro, se tinha um time que merecia fazer o gol nesse jogo, era o Novo Horizontino. Já tinha metido outra bola na trave, já tinha chegado muito perigoso, sabe? Era um time mais bem postado em campo, era um time com mais fome de bola, mais interesse no jogo, mais vontade de ganhar do que o Atlético. Principalmente depois das mudanças. E não é culpa do Lacerda, não. Porque quem entrou deveria entrar. E esses jogadores que entraram deveriam render o que era esperado deles. Só que, cara, continua o marasmo. Continua aquele toquinho de lado, aquela despreocupação. Se perder, beleza. Se ganhar, beleza. Essa é a sensação que passa. O que acontece? Cadê a cobrança? Cadê a pressão? Com um time que estava na Série A ano passado, um time que tem uma estrutura que fornece tudo para esses jogadores, há uma passividade desgramada em campo. O Novo Horizontino em casa estava querendo ganhar, estava querendo buscar o jogo. E teve muito, foi azar, porque em muitos momentos ele teve a bola do jogo, ele teve chegadas perigosas, teve bolas na trave, na travessão, enfim. Criar as chances para ganhar, o Novo Horizontino criou. Só que o futebol não é uma ciência exata, né? E aí, numa jogada saindo pela defesa ali do Adriano Martins, a bola acaba chegando no Kelvin pelo lado direito, se não me engano o passe foi do Hadley, e ele finaliza forte, um chute forte, e o goleiro Ayrton, bom goleiro do Novo Horizontino, diga-se de passagem, mas acabou aceitando, e a bola entra para o empate do Dragão. 1-1,
e o jogo seguiu um pouco mais equilibrado depois do gol do Atlético, mas ainda eu via o Novo Horizontino com mais chances, com mais chegada, com mais pegada do que o Atlético. Lembrando que o Atlético permaneceu em campo com o Dudu e com o Romão, porque, não sei se vocês se lembram, mas o Atlético praticamente não tem laterais. Todo mundo foi embora. Argumente o que você quiser. Ah, que eles eram come-dorme aqui, tecnicamente não atendiam, não se deram bem com o Adson, com a comissão técnica, com a porra que vou. Fale o que você quiser. O fato é que chegamos em agosto para setembro, nós estamos em setembro na realidade, né? Chegamos em setembro e o Atlético sem laterais. O Atlético com o elenco quebrado, sem peças de reposição. Isso que aconteceu. Vieram aí uma série de jogadores contratados, uma safra inteira de Série C, praticamente, mas continuamos com o elenco reduzido. Continuamos com o elenco, assim, e detalhe, reduzido entre aspas, porque tem um monte de jogadores que você não vê. Tal de Consentino, Castro, sabe? Cadê esses caras? Cadê? E aí? Não joga? Não presta? Veio pra ganhar esse salário aqui no Atlético à toa? Essas são as apostas do Atlético. São as escolhas do Atlético. O empate não seria um resultado ruim, de fato não é. Você empatar com o Novo Horizontino fora de casa, dadas as circunstâncias do Atlético estar vivendo, e até mesmo pensando que o próximo jogo é em casa contra o Avaí, que detalhe, ganhou do até então líder Goiás, até que é um resultado legal, sabe? Só que, se o Atlético tem pretensão de alguma coisa, e sinceramente, eu já tirei isso da minha cabeça. Se o Atlético tem pretensão de alguma coisa, o empate é péssimo. Mantém o Atlético lá embaixo na tabela e faz com que a gente tenha a ideia simples e básica, que os jogadores não podem ter, que o Atlético não briga por mais nada em 2025. E isso é um risco muito grande. O marasmo de não disputar nada, de não lutar por nada, de não brigar por nada, pode nos levar ao risco de ter que brigar na parte de baixo da tabela. Mas eu confio que no jogo aqui contra o Avaí, o Atlético vai conseguir se impor. Eu torço pelo menos por isso. Mas vendo o marasmo de algumas peças dentro de campo hoje, eu fico assim, sabe? Sem conseguir trazer para você uma esperança de fato positiva. Como eu falei, o resultado é muito bom pro Atlético. Pro Novo Horizontino é uma tragédia. Um 7º jogo, se não me engano, sem vitórias. Mais um jogo onde o Novo Horizontino até consegue criar, mas não consegue marcar. O empate mantém o Novo Horizontino ainda um pouco distante. A briga ainda existe. Até mesmo pro Dragão, mesmo que remota. Só que as rodadas vão passando, o tempo vai passando. E se esses times não reagirem, vão ficarem iguais. Seja estando em 5º, seja estando em 16º. Vão continuar na Série B do ano que vem, sem conquistar absolutamente nada. Mas e aí? O que você achou desse jogo? O que você achou desse resultado? Gostou do empate, apesar dos pesares? Gostou do empate do Atlético? Você acredita que o Atlético ainda tem, de fato, alguma chance real de brigar por esse acesso? Você, torcedor do Novo Horizontino, me diz aí. O empate, 7º jogo, sem vitória. Mais uma vez, o Novo Horizontino sai de dentro do G4, onde ele ficou por muito tempo, para chegar na reta final, correndo riscos sérios de não conseguiu acesso de novo. Como você está se sentindo, torcedor? O que você acha que o seu Novo Horizontino pode fazer para virar essa situação, mudar essa chave? Coloquem nos comentários a opinião de vocês. A análise do jogo continua com o comentário de vocês aqui embaixo, beleza? Peço mais uma vez que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, marca o sininho para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo. E também peço que vocês compartilhem o vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Se aparecer o botão hypar para você quando você deixar o like, isso é algo especial, não é todo mundo que aparece. E eu peço que se aparecer, você clica no botão hypar, que ajuda demais o trabalho aqui dos canais, aumenta o engajamento, fortalece o nosso trabalho e é absolutamente de graça, além de servir como gamificação também para você aqui na plataforma. E se puder ajudar financeiramente e quiser os benefícios exclusivos do grupo de membros, apenas peço que assine o Gather Futebol Clube a partir de apenas R$ 1,99. A partir de R$ 1,99 você se torna membro do canal, entra no grupo do WhatsApp e ganha conteúdos exclusivos, tabela de jogos diariamente, tabela de esportes para você acompanhar os seus esportes favoritos, notícias 24 horas, comentários de membros especializados em futebol, comentaristas do YouTube assim como eu estão por lá e muitas outras coisas. Você gosta e você ganha e participa por lá, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99 e ainda ajuda a gente a continuar o trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui.
Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.